A ordem mundial agora se volta cada vez mais para a grande Eurásia e o Brasil, mais uma vez, fica de fora. A imagem do Brasil sofreu um certo desgaste decorrente da crise econômica e da turbulência política no plano doméstico, que tem também o seu reflexo na política externa. Mas eu acho que há muitos atores fora do Brasil que ainda apostam a médio e a longo prazo que o Brasil vai retomar na trajetória de crescimento e um processo pleno democrático na esfera doméstica. Bom, nós não estamos na Brasilfobia, não é? Que era aquele momento, por exemplo, de 2002, 2003, em que o risco do país chegou a 2.500 pontos e muita gente imaginava que nós íamos passar por um problema semelhante àquele que foi vivido pela Argentina, onde, num período de 14 meses, os argentinos tiveram 4 presidentes diferentes, mas tampouco a gente está na Brasilmania dos anos 2010, né, onde o país teve uma expansão econômica de 7,5 pontos do seu PIB, e se imaginava que dali a uma década nós ocuparíamos o 5º lugar dentre as maiores economias do mundo. Há, claro, uma enorme decepção com a baixa performance econômica do Brasil, há um certo desalento com o fato de que o Brasil está se tornando uma espécie de desperdiçador serial de oportunidades, mas há também uma certa satisfação com aquilo que o Brasil tem feito em termos de desenvolvimento institucional, sobretudo como reflexo da operação Lava Jato, né? Eu converso com colegas latino-americanos que dizem, puxa, eu gostaria que isso estivesse acontecendo no meu país, isso deve pagar bônus de médio prazo relevantes para quem apostar nesse momento no país, e há também uma ideia de que, afinal de contas, o tamanho relativo ainda importa, né? 207 milhões de pessoas, apesar de não merecer, o Brasil continua como a 2ª maior economia emergente do mundo. Então, enfim, esses são dados que mantêm o que a gente poderia chamar de fé no médio prazo, né, da performance do país. Eu acho que o BRICS significa diferentes coisas para diferentes interlocutores, né? Há aquilo que eu chamo de BRICS 1.0, que é aquela ideia original do Jim O'Neill, né, e dos papéis do Goldman Sachs, que dizem respeito ao desempenho econômico originalmente dos 4 países, né, Brasil, Rússia, Índia e China, e que, a meu ver, se converteu numa cisão importante, né? De um lado, Rússia, quer dizer, baixo crescimento, do outro lado, Índia, um crescimento importante, sendo que nos 2 últimos anos a Índia conseguiu uma expansão ainda maior percentualmente do que a China. E tem o BRICS 2.0, que é esse processo de construção institucional, que tem como marco importante o estabelecimento do novo Banco de Desenvolvimento. Há uma expansão horizontal, né, de áreas de cooperação, há a inclusão da África do Sul em anos recentes. E agora se fala mesmo em BRICS Plus, né, quer dizer, a possibilidade de você fazer um aumento de membros. Aqui na China, por exemplo, Tajiquistão, Tailândia, Egito, Guiné, México estão convidados como observadores. Eu tenho dúvidas quanto à expansão do BRICS para além dos seus 5 sócios originais. Eu acho que valeria muito mais a pena você concentrar esforços, né, no desenvolvimento daquilo que existe, ou então de atividades correlatas, como, por exemplo, uma agência de classificação de risco, do que incluir novos membros. Agora, por outro lado, também a gente tem que levar em consideração que há uma hipertrofia de um dos membros, que é o membro da China. Os BRICS, num certo sentido, são China mais 4, né? E, enfim, depende muito também da lição de casa interna de cada um dos BRICS, para evitar que isso se torne um protagonista e 4 coadjuvantes de influência muito menor. Eu vejo uma certa clivagem surgindo dentro da coalizão, ainda não muito aparente, mas se a gente observa o alinhamento entre Pequim e Moscou, a primeira vez que 2 países se reaproximam depois de mais de 5 décadas, né, desde a Aliança Sino-Soviética, e são 2 países autoritários, contíguos, né, no seu espaço geográfico, que têm, no momento, um alinhamento geopolítico, geoestratégico muito forte, ao passo que os outros 3 países estão enfraquecidos. A Índia talvez seja um pouco diferente, mas os 3 países IBAs não têm o mesmo peso e não têm a mesma visão estratégica ou a capacidade de coordenar entre si. Tanto que a coalizão IBAs
só não está moribunda porque as marinhas dos 3 países conseguem tocar o exercício Ibsamar. Então, eu acho que o BRICS não deixa de existir, ele traz alguns benefícios temáticos através da cooperação, mas estrategicamente falando para o Brasil, eu acho que é importante observar o significado do BRICS nesse novo contexto, porque a ordem mundial agora se volta cada vez mais para a grande Eurásia e o Brasil, mais uma vez, fica de fora. Não dá para desconsiderar o Brasil, né? Aliás, eu diria que em termos mundial, e sobretudo se você levar em consideração agendas como o meio ambiente, mesmo o desenvolvimento econômico, o Brasil tem uma voz importante, tem um peso importante. Se você restringe a análise para o nosso subcontinente, o Brasil é tanto mais. Aliás, é uma pena quando você visita o Uruguai, a Argentina, a primeira coisa que os seus colegas dizem a você é: olha, puxa, gostaríamos que o Brasil estivesse crescendo mais, porque seguramente nós íamos amarrar o nosso vagão na locomotiva brasileira. Aliás, há nesse sentido uma perda de referencial que o Brasil experimenta um pouco, sobretudo na Argentina. Eu estou impressionado como os chineses, em várias áreas, bancos, infraestrutura, transportes, cada vez mais se tornam o meridiano, né, a referência para a tomada de decisão na Argentina quando se diz respeito a um interlocutor externo e não mais o Brasil. Mas essas coisas elas mudam também muito rapidamente, né? Eu já mencionei em outras ocasiões que eu acho que o Brasil tem uma boa chance. Acho que o primeiro semestre de 2019, por exemplo, se aquilo que a gente imagina que deva acontecer, aconteça de fato no Brasil nos próximos 12 meses, pode mais uma vez colocar o Brasil numa posição favorável, porque os preços internacionais de commodities estão subindo, os efeitos colaterais da normalização das taxas de juros nas economias mais maduras não está machucando tanto o Brasil. Há um processo de privatizações e concessões que o Brasil vai levar a cabo e que vai tirar peso, sobretudo, né, dos ombros do Estado. Eu acho que há uma certa tendência, o ano que vem nas eleições presidenciais, de você reproduzir o sentimento que presidiu as eleições municipais de 2016. Tudo isso junto vai colocar o Brasil novamente com os motores funcionando, e isso vai ser, digamos assim, um excelente, vai acabar causando um excelente impacto nos países da região, na América do Sul. Ao meu ver, o Brasil está tendo certa dificuldade né, no seu pleito de consolidar uma certa liderança aqui na região. No plano político, isso é muito evidente. As iniciativas subregionais e regionais que foram lançadas nos últimos 10 anos perderam certo fôlego. Isso eu acho que é uma tendência curto, máximo, médio prazo. O Brasil, mesmo que quisesse, não deixaria de ser um dos atores principais da região, mas falta um engajamento político e uma criatividade no sentido de dar mais fôlego a certas instituições e a fomentar parcerias com outros países da região. Então, o que ocorre, por exemplo, com a Aliança Pacífica, que tem uma visão mais estratégica, a gente não vê acontecendo da parte do Brasil. O Brasil podia liderar na América do Sul coisas que realmente importam, né? Por exemplo, durante um longo período, né, até recentemente, as cúpulas do Mercosul emitiram pareceres em que havia opiniões sobre a quem deveria pertencer a Crimeia, ou se a crise dos abutres na Argentina ia levar a um colapso do sistema financeiro internacional. Opiniões sobre temas muito siderais, né, para a realidade cotidiana do subcontinente, e deixando de lado coisas que realmente importam, né? Eu vou dar um exemplo, ainda mais que nós estamos aqui na China. Sempre se fala da tal da ferrovia bioceânica, né? Uma grande conexão logística entre o Atlântico e o Pacífico, que eventualmente poderia ser financiada pelos chineses. Eu converso aqui com as pessoas que eu conheço na China, dessa comunidade de financiamento de infraestrutura, e eles vão dizer o seguinte: olha, nós estamos com o gatilho pronto para ser disparado em termos de investimentos numa atividade como essa. Agora, por outro lado, nós jamais conseguimos ver o Brasil coordenar um projeto junto com os seus vizinhos, porque dependendo do traçado, esse projeto começa no litoral brasileiro, passa pela Bolívia e sai pelo Chile. Ou então começa pelo Brasil, vai pelo Peru e sai pela Colômbia. Então você precisa de um projeto que seja concertado envolvendo ao menos 3 estados soberanos. Jamais nós conseguimos fazer uma coisa como essa. Esse tipo de coordenação que levaria não apenas a um barateamento brutal dos custos logísticos no Brasil, né, mas também, eu acho, abriria aí uma caixa de oportunidades para o investimento em infraestrutura a partir de fontes chinesas, que seria de enorme benefício para a América do Sul.
Em algumas áreas eu acho que geraria benefícios. A OCDE tem muitas boas práticas que enfim, representariam ganhos. No plano geopolítico é uma escolha que faria muita diferença, porque representa não adotar uma postura tão contestatória quanto o Brasil adotou nos últimos 10 anos. Então, não é uma entrada institucional isolada. Eu acho que afetaria o tom da política externa em várias áreas. A OCDE, como vários outros organismos internacionais, ela se tornou uma grande fonte de estatísticas e de boas ideias, a meu ver, né? E nesse sentido o Brasil tem muito a ganhar, não há dúvida alguma. Eu acho que os países se tornam grandes potências quando eles conseguem responder satisfatoriamente 3 perguntas, né? O que o país quer para si, o que o país quer do mundo e o que o país quer para o mundo, né? Quer dizer, uma visão de qual é a sua função de desenvolvimento interno, em que medida o cenário internacional pode lhe oferecer oportunidades e riscos, e se você é um arquiteto dessa constelação maior, qual é a sua contribuição. Eu fico assim, impressionado, eu também tenho uma extração do Ministério das Relações Exteriores, que às vezes a gente sabe muito mais o que a gente quer para o mundo do que o que a gente quer para nós mesmos, do que a gente quer do mundo. Se você pegar, por exemplo, a trajetória da China, sobretudo a partir de 1978, ela fez um casamento muito interessante, um casamento estratégico entre a primeira e a segunda pergunta. Nós queremos nos desenvolver, ficarmos ricos antes de nos tornarmos poderosos. Então, se você divide assim, o campo das relações internacionais em 3, né? Político-militar, econômico-comercial e a influência dos valores, vamos nos concentrar no segundo, vamos ficar ricos. E a plataforma, né, o trampolim que nós vamos utilizar para isso é uma estratégia de nação comerciante. Então, o que nós queremos do mundo? Queremos do mundo um gigantesco destino de exportações. Os superávites comerciais serão o colchão de poupança com o qual nós vamos financiar o nosso próprio desenvolvimento. Os chineses resolveram isso e agora eu acho que eles estão numa dúvida hamletiana em relação ao terceiro. Eles ainda não sabem, sinceramente, se eles querem ser tão protagônicos como alguns outros supõem que eles sejam, ou acham até que eles deveriam ser. Eles ainda não têm essa noção muito clara. Eu me lembro que há uns 4 anos, eu tive num jantar aqui em Pequim, estava sentado com uns funcionários de uma agência de desenvolvimento chinesa, e como é sempre, enfim, como é comum aqui, aqueles jantares pantagruélicos, tal, muita bebida servida, eu não aguentei, perguntei para os meus colegas, escuta, a China não deveria assumir mais responsabilidades internacionais? E a resposta deles foi o seguinte, não, nós ainda somos um país em desenvolvimento. Primeiro precisamos melhorar o salário dos professores para depois pensar em costurar os buracos do mundo. No caso do Brasil, uma expressão absolutamente trivial para quem vai desenhar estratégia é algo que não está fazendo parte. Quer dizer, onde está o interesse nacional brasileiro? Né? Nós temos um problema com essa primeira pergunta. Segunda, como é que você traduz o interesse nacional em termos de uma estratégia de política externa, de política industrial, de política comercial? Nós estamos aqui sem bússola, né? Utilizamos um paradigma de 2003 a 2015, esse paradigma implodiu, né? Ele não foi substituído por um outro paradigma, a não ser o paradigma do ajuste fiscal, da boa gestão macroeconômica, mas em relação à indústria, em relação ao comércio exterior, é um campo ainda que precisa ser semeado. De modo que, mais uma vez, o Brasil só vai poder, a meu ver, né, desempenhar um papel que não seja apenas vocal na construção de uma ordem internacional, se ele responder essas primeiras 2 perguntas, que, na minha opinião, os chineses conseguiram fazer nessa dramática trajetória de 78 até hoje. Pois é, foi fascinante observar durante o último Fórum Econômico Mundial que foi o Xi Jinping que levantou a bandeira, né, do liberalismo comercial e começa a conversar sobre a possibilidade de uma era de globalização liderada pela China, né? O que a gente ainda não sabe é exatamente como que vai se dar, né? E quais serão as normas em torno disso. Não é mais a globalização neoliberal, é um outro tipo de globalização. A China parece estar prestando muito mais atenção, não apenas a essas transformações geopolíticas, inclusive o papel dos Estados Unidos, que está passando por mudanças muito fortes sob a administração do Donald Trump, mas também algumas mudanças estruturais na economia global, inclusive no que diz respeito à inteligência artificial, a importância dos serviços, a tentativa de fazer um leapfrogging, né, de certas fases do desenvolvimento.
e pesquisa. E aqui eu acho que, né, falta realmente, eu concordo com o Marcos, um pensamento estratégico que leve em conta não apenas esses fatores conjunturais, mas o fato do Brasil estar na região que está, né, que é a América Latina, e, portanto, geograficamente distante de alguns dos novos epicentros da economia global. Eu acho que a Eurásia é o lugar onde surgem novas configurações que vão repercutir não apenas nessa mega região, mas também aqui, enfim, na América Latina. O Alain Rouquier, que era enfim, o diplomata francês, aliás, foi embaixador da França no Brasil, ele chamava a América Latina de o extremo ocidente. Dá um pouco, não apenas a ideia da distância geográfica, mas também a distância desse epicentro mais importante do mundo. Depende do Brasil, né? A tendência é o mais do mesmo, né? A tendência é nós utilizarmos aí as vantagens comparativas que temos em commodities agrícolas e minerais para aumentar volume, e nesse sentido a gente fica muito refém aí da oscilação do preço internacional das commodities. Hoje uma tonelada brasileira exportada para a China vale $180. Uma tonelada chinesa exportada para o Brasil vale $2.500. Você está falando em equipamentos, máquinas, software, bens de maior valor agregado. Eu tenho a impressão que na área do comércio, ao menos no curto prazo, nós não vamos conseguir uma mudança muito grande de quais são os principais produtos, etc. Onde realmente pode haver uma mudança significativa é no campo dos investimentos, né? Porque a China está se tornando, enfim, uma das principais fontes irradiadoras de investimento estrangeiro direto. É, a partir dessa nova família de bancos plurilaterais, uma fonte importante também de financiamento para o desenvolvimento. Então, de modo que aquilo que era uma espécie de desproporção, né, do gigantesco papel chinês do campo comercial e um pequeno papel chinês nas outras áreas de investimento, financiamento, etc., está sendo alcançado, está sendo equiparado. E o Brasil tem muito a ganhar com isso, porque se você pensar, por exemplo, que hoje 1/3 das reservas cambiais chinesas estão depositadas na forma de títulos de tesouro americano, e hoje as taxas de juros estão tão baixas no mundo que os bancos centrais praticamente cobram para guardar o seu dinheiro para você, os chineses têm que encontrar alternativas, e os projetos de infraestrutura, por exemplo, de que o Brasil tanto precisa, são, né, eventualmente um interesse, um importante destino para esses recursos chineses. O Brasil precisa disso demais. Oportunidade, mas também desafio. Então, por exemplo, se a gente toma esse exemplo dos investimentos, eu acho que a gente vai ver, sim, uma enxurrada de novos investimentos, sobretudo na segunda metade de 2018 em adiante. E isso pode, sim, alavancar crescimento e desenvolvimento em várias partes do Brasil. Temos ferrovias que precisam ser terminadas, temos portos que estão precisando, sim, de modernização e de expansão. Mas a gente sabe, através da experiência de outras regiões, sobretudo da África, que também traz desafios. O Brasil tem instituições relativamente fortes, comparada com a maioria desses países, e é preciso que seja desenvolvida uma estratégia de forma a mitigar efeitos negativos, por exemplo, na área ambiental, na área dos padrões de trabalho, de direitos humanos, ao mesmo tempo sem criar um padrão duplo, porque às vezes as empresas chinesas são submetidas a critérios muito específicos, ao passo que outras empresas já não são, né? E, na verdade, houve um processo institucional de aprendizado muito forte na parte de muitas empresas chinesas. Então, enfim, é necessário cuidar para que não haja uma onda também de xenofobia, né? Sinofobia, que já ocorre em alguns países latino-americanos. Então, eu acho que essa visão estratégica para os investimentos é necessária não porque são investimentos chineses, mas pelo escopo e a rapidez do fluxo que vai entrar. E, ao meu ver, nós ainda não estamos preparados para lidar com os desafios, não apenas as oportunidades. Tem 4 feixes aí de investimentos chineses, né? Tem um que é essa história de fusões e aquisições, e isso vai continuar acontecendo, já está acontecendo de uma maneira muito importante. Há uma espécie de desbrasileirização nesse sentido, porque, enfim, ou no agronegócio, ou na educação, nas telecomunicações, os chineses estão comprando outra coisa. Tem o segundo, que tem que ver com privatizações e concessões. Esses, junto com o terceiro,
que é investimento em projetos de maior monta, em coisas que não existem, como, por exemplo, a ferrovia bioceânica, vão depender essencialmente do resultado das eleições do ano que vem. Aliás, nessa ocasião aqui que o presidente Temer esteve na China, ele mostrou um monte de projetos interessantes, alguns que precisam ser terminados, outros que não são lucrativos. Todos os chineses poderiam fazer uma diferença importante, tem os novos projetos, mas os chineses vão esperar ver o que vai sair, enfim, que coelho vai sair da cartola em outubro do ano que vem. Eles vão esperar. Agora, eles não vão demorar muito para tomar decisões, uma vez que isso esteja definido. E tem o quarto também, que eu acho super interessante, são os novos projetos de financiamento multilateral em instituições lideradas pela China. Tem aí o Banco dos BRICS, tem outras coisas. Tudo isso pode representar oportunidades muito interessantes para o Brasil.